Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de Corinthians. Timão que venceu bem o Mirassol ontem, 3-0, com uma belíssima apresentação do Roger Guedes, do Renato Augusto mais uma vez, Cássio pegando pênalti, e encaminhou a classificação. E a gente vai falar também sobre o mercado da bola no Corinthians, que se aproxima do volante da equipe do Guarani. Eu vou contar todos os detalhes, vou trazer para você quem é ele e quais as possibilidades, tá bom? Fica aqui no 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade, rodo a vinheta e na sequência eu conto tudo para você. Bora falar de Corinthians então, minha gente. 12 em Campo News chegando nesta segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, falando do Timão, que ontem venceu e venceu bem a equipe do Mirassol, jogando na Neoquímica Arena, com o mesmo time que empatou em 2-2 com o Palmeiras. O Fernando Lázaro repetiu a formação e deu certo. O Corinthians fez uma boa apresentação, tinha feito contra o Palmeiras e repetiu talvez uma partida ainda melhor. Claro, a gente não pode fazer uma comparação aqui entre Mirassol e Palmeiras, mas a equipe do Corinthians conseguiu render um bom futebol. Mais uma vez, destaque para o Renato Augusto, aquele cara cerebral, aquele cara que faz toda a diferença, o cara que dita o ritmo do Corinthians quando está em campo. E não podemos deixar de falar, evidentemente, do Roger Guedes, que vive um momento único, vive um melhor momento da carreira dele, artilheiro do Campeonato Paulista, vivendo uma fase muito boa. O Roger, a bola pinga na área para ele hoje, é praticamente gol. Mostra muito o momento que ele vive em relação à felicidade. O Roger Guedes está muito mais leve em relação à temporada 2022 e isso se traduz em campo. A gente não pode deixar de pontuar também outra belíssima apresentação do Cássio. Além de defesas importantes durante a partida, lembrando que o Mirassol vendeu caro essa derrota para o Corinthians, não é que foi um 3-0 fácil, tranquilo, com o Corinthians sobrando. O Mirassol até finalizou mais no jogo do que o próprio Corinthians. O time teve criatividade, teve aproximação, finalizou, mas deixou alguns buracos na defesa, principalmente ali pelo lado do Gil e também do Bruno Mendes, alguns espaços aonde proporcionou à equipe do Mirassol oportunidades de finalizar. E aí que entrou o Cássio mais uma vez em campo e fez toda a diferença, além de pegar bem com a bola rolando, em um pênalti muito bem marcado, por sinal, onde ele perde o tempo na saída de bola e acaba atingindo o jogador da equipe do Mirassol no rosto. Ele foi lá, se redimiu do erro e fez mais uma defesa, o 26º pênalti que o Cássio pega na sua carreira pelo Corinthians. Então, é um gigante, mais uma vez garantindo aí um bom resultado para a equipe do Corinthians e, claro, dando muita confiança ao setor defensivo. Né? Se o time não vai tão bem ainda na zaga, e aí é um ponto que o Fernando Lázaro ainda trabalha, ainda busca a melhor formação. Todos nós sabemos que nas partidas ele tem revezado entre Gil, Bruno Mendes, Balbuena, Balbuena, Gil, ou então Balbuena e Bruno Mendes. Enfim, ele não acertou ainda uma dupla de zagueiros. E a minha opinião sobre isso é que uma dupla de zagueiros é fundamental. Nas demais posições, parece que ele já encontrou o time. O Juliano, outra boa partida, taticamente ajudando muito o time. O Rony, muito consistente ali no meio-campo. O Roger Guedes fazendo gols. O Yuri Alberto ainda buscando o seu melhor momento, aquele de 2022. O Yuri ainda não se encontrou muito bem nessa temporada. Veio de uma lesão meio complicada no pé e ainda busca ali se encontrar em campo. Uma observação que eu faço com relação ao jogo de ontem, só em relação às substituições, eu acho que o Lázaro ontem poderia ter dado uma oportunidade, pelo menos durante 15, 20 minutos, para a garotada. E a garotada, quando eu digo, é o Pedro, é o Giovani, jogadores que voltaram da seleção, voltaram muito bem, voltaram com autoestima lá em cima, voltaram campeões, e ontem
o placar já estava consolidado com 3-0. Eu acho que era uma oportunidade. O time acaba terminando o jogo com 4 volantes, então é um exagero, dando sequência ali, dando oportunidade para Maicon, Paulinho, esses jogadores como Duqueiroz, que já provaram quem são, já mostraram quem são, o torcedor conhece. Não é 15, 20 minutos em campo que esses jogadores mostrarão alguma coisa ao torcedor. Eu acho que era a oportunidade para colocar essa garotada com o placar já feito, sem riscos, para tentar aí também dar um pouco de minutos para eles em campo. Segundo o Fernando Lázaro, a oportunidade deles vai chegar, o momento certo vai acontecer. Mas o fato é que, até agora, o Lázaro está buscando o time ideal, mas não está olhando muito ainda para as categorias de base. Mudando de assunto, virando a página, vamos falar sobre o mercado da bola. Antes, só lembrando que o Corinthians garantiu a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Falando agora sobre o mercado da bola do Timão. Corinthians que já ainda não anunciou, mas já é falado por todos que está fechado a negociação e a contratação do Barleta, do Christian Barleta, que está aqui para vocês. Vou até tirar aqui isso. Christian Barleta, do São Bernardo, né, um meia ofensivo. Corinthians já, segundo todas as informações, o Corinthians já acertou a contratação desse jogador, que é bem jovem, tem 21 anos de idade, um jogador que pode render muito ao Corinthians em termos de futuro. Isso é importante porque o Corinthians, além de pagar barato, pagar pouco dentro do mercado do futebol, busca jogadores promissores. E o Christian é um desses jogadores, deve ser anunciado apenas no final do Campeonato Paulista. O Christian não chega para essas fases finais aqui, ele fica até o final do Campeonato Paulista defendendo o São Bernardo, e aí sim, na sequência, ele é anunciado pelo Timão e aí é integrado já pensando em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, Copa do Brasil. Esse é um nome que já está totalmente encaminhado. Um outro nome que vem sendo muito falado e ganhou força, principalmente no dia de ontem, é do volante, vou colocar aqui para vocês, tá? Do Richard Rios, jogador de 21 anos, 22 anos, perdão. 22 anos, é um ano mais velho que o Barleta, tem 22 anos, é colombiano, nasceu na cidade de Vegaxi, né, na Colômbia. É um volante destro, jogou muito bem contra o Corinthians, inclusive, quando o Corinthians venceu o Guarani por 2-1. Fez uma excelente partida e vem sendo um dos destaques do Guarani no Campeonato Paulista. Tem contrato com o Clube Campineiro até dezembro de 2023, tem um valor aí estimado no mercado, segundo o Transfer Market, de 300 mil euros, tá? Portanto, é um jogador muito jovem, muito promissor, e parece que o Corinthians está virando a chave. O Corinthians falava muito em jogadores acima dos 30 anos, né? O Corinthians falou muito em Felipe Coutinho, o Corinthians falou muito em outros atletas, né, normalmente acima dos 30 anos. Isso vinha causando um certo desconforto no torcedor, entendendo que o elenco é um elenco que já tem uma idade avançada e que precisava rejuvenescer. Diante disso, o Corinthians está optando pelo bom e barato. Se é bom, a gente vai saber quando vestir a camisa do Corinthians. Nos seus clubes, tanto o Christian Barleta quanto o Richard Rios estão se destacando, vem fazendo grandes partidas, sendo considerado revelações, né? Considerados revelações no Campeonato Paulista. Então, são jogadores muito promissores. E eu acho que é importante investir nesse tipo de jogador, que tem um custo baixo, são jovens e que, se derem certo, podem render um bom dinheiro ao Corinthians. Eu acho que o maior exemplo disso é o Fausto Vera, que tem 22 anos de idade, foi contratado por 6 milhões de reais, de dólares, perdão, e hoje já vale um bom dinheiro. Né? Fala-se, inclusive, que o Vitor Pereira pediu ao Flamengo informação do jornalista Júlio Miguel Neto, né, que o Vitor Pereira pediu. É uma multa aí aproximadamente de 60 milhões de euros pelo Fausto Vera.
Então, o Flamengo querendo o Fausto tem que pagar a multa rescisória. Fora isso, não vejo nenhuma possibilidade do Corinthians perder o jogador. Ou paga a multa ou o jogador continua no Corinthians. Também é um jogador de 22 anos. Aí a gente fala do Christian Barletta, 21. Aí fala-se do Richard Rios agora, que o Corinthians começa a se aproximar mais, tem muito interesse no jogador e começa aí, junto ao Guarani, entender como é que está a situação dele, qual é a possibilidade. A relação do Corinthians com o Guarani é muito boa. Então, isso pode facilitar. O Matheus Bidu, recentemente, veio do Guarani. O Corinthians tem uma relação muito tranquila, muito cordial, muito amistosa com a equipe do Guarani, e isso sempre facilita nas negociações. Mas o Richard Rios ainda não tem nada tão avançado. O Richard Rios é um jogador que o Corinthians está de olho, o Corinthians quer e já se aproxima um pouco mais do Guarani em relação a esse jogador, que é um volante destro, muito bom jogador e que vem sendo destaque aí no Campeonato Paulista. Portanto, folga geral hoje e amanhã, segunda e terça de carnaval, rapaziada liberada para descansar, espero que descansem, ou então até curtam um pouquinho o carnaval com a família, não vejo problema nenhum, não pode ter nenhum exagero. Na quarta se reapresenta, já visando aí o clássico de domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, contra a equipe do Santos. Lembrando que o Corinthians ainda faz 2 partidas no Campeonato Paulista nesta primeira fase. Santos, domingo, 4 da tarde, e no outro domingo recebe o Santo André na Neoquímica Arena, também às 4 horas da tarde. E aí sim, já dá sequência na fase de mata-mata do Paulistão. Eu volto às 9 da noite, trazendo mais informações para vocês. Se você é novo aqui, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. E o mais importante, comente o que você acha dessa possibilidade também do Richard Rios chegar e sua opinião sobre o Christian Barletta. É muito importante para a gente, tá bom? Então, deixa seu comentário aí e eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Excelente dia a todos. Grande abraço. Fui.